Boa noite, queridos alunos. Tô já desse negócio de boa noite, galera. Tô já desse negócio aí. Boa noite. E nós vamos iniciar mais uma aula no qual eu tinha prometido para vocês, né, sobre filosofia, sobre sociologia, sobre história também. E hoje nós vamos dar continuidade com aula de filosofia, né? Então, ontem eu fiz uma experiência de fazer aula ao vivo e devido à minha internet ser muito lenta, houve alguns problemas de transmissão e tal, então resolvi gravar e postar para vocês as aulas, para vocês poderem estar estudando em casa, né? Porque muitas vezes a gente não tem tempo, então, inclusive o nome desse meu projeto aqui é Enem para Ocupados, né? Você que não tem tempo, então você que quer dar uma sentada, quer dar uma deitada, quer ver na rede, quer ver no ônibus, então essa é a proposta desse projeto, né? Então, e além disso eu vou fazer outros convidados para o projeto, né? Convidar outros professores que possam estar colaborando com a gente nesse projeto, tá? Então divulguem, né? É uma experiência que a gente vai contar também com a participação de vocês, tá? Então, para a gente retomar um pouquinho a história da filosofia, é importante a gente entender o seguinte, que no princípio da origem da filosofia, que nasce na Grécia, é preciso se remeter a como esse povo da Grécia vivia. Era um povo que tinha uma relação muito forte com o mito. Então, a vida do grego era baseada na mitologia. Então, eles viam no mito a explicação para as realidades a qual eles vivenciavam. A criação do mundo, a natureza, os intempéries da natureza, um vulcão, uma maré, um terremoto, enfim, tudo isso eles relacionavam com a mitologia. Então aí vocês conhecem vários personagens, né? Como vocês podem na internet, tem vários vídeos que falando sobre a criação, como é que eles imaginavam. Então, se eu for falar aqui, não me interessa no momento. Não interessa no momento. Não me interessa, mas também não interessa no momento, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa primeira forma de pensamento foi a mitológica. Explicação para a realidade das coisas no qual eles viviam. Num determinado momento, começa-se a ver essas modificações. O grego começa a participar da vida política, ele começa a navegar, ele começa a ir para o além-mar e ele percebe que nesses mares não tem esses monstros que imaginavam, que se tinham, e que os deuses realmente não tinham todo esse poder que se imaginava, né? Então, aos poucos, eles foram perdendo essa crença e eles foram dando muito mais ênfase para as relações em qual eles estavam tendo ali, né? Na política, na arte, principalmente na política. Então, e por conta disso, como eu falei, pelas navegações, pela invenção da moeda, essa busca na tentativa de explicar a origem das coisas, nascem os primeiros filósofos, ou nasceu o primeiro filósofo, que foi o Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto vai buscar um elemento na natureza, e por isso eles são também conhecidos como filósofos da physis.
e também conhecidos como cosmológicos e também mais conhecidos como pré-socráticos. Nós temos Empédocle, que tem Anaximandro, Anaximenes, vários filósofos no qual eles vão buscar um elemento da natureza para tentar explicar a origem das coisas. É a água, é o ar, é o fogo, é a terra, são os 4 elementos. Então, eles vão tentar, de qualquer forma, explicar a origem desse universo. E aí, como eu te expliquei na aula passada, isso foi à medida que esse homem foi se relacionando, a polis foi se desenvolvendo, as relações foram ficando mais estreitas. Surge um personagem que marca a filosofia, que é o Sócrates. Né? Não vou falar do Sócrates mais. Vou falar hoje de Platão, discípulo de Sócrates. Só estou tentando fazer um resumo aqui, mas se vocês quiserem ir, vocês vão lá na próxima aula, que está lá a aula sobre o Sócrates. Né? Então, o Sócrates, ele inaugura o que a gente chama de período antropológico na filosofia. Porque nós temos, como eu falei para vocês, o período cosmológico, agora nós temos o período antropológico. Então, o antropos quer dizer o homem, né? Esse conhecimento desse homem. O logos. Então, o Sócrates tira esse elemento da natureza e coloca no homem. O conhecimento agora, ele não passa mais por um elemento da natureza, mas sim agora dessa relação que esses homens começam a ter e conviver. Né? Então aí com Sócrates nasce a ética, com Sócrates nasce a moral. Esse olhar para o comportamento humano. E o que a direção esse homem ele está tendo. Então, só que aí, para o Sócrates, a vida humana só tem sentido se ele haver se voltado para dentro de si mesmo. E aí, aquela máxima filosófica, aquela máxima socrática, conhece-te a ti mesmo. E que o conhecimento ele nasce a partir de você reconhecer que você não sabe de nada. E Sócrates estabelece uma metodologia chamada de maêutica, que seria o parir das ideias através do diálogo com os seus interlocutores. Sócrates desmoronava qualquer pensamento em qual ele estava na mera opinião. Então, Sócrates, ele começa ele começa a dialogar com as pessoas e mostrar o conhecimento, ele é alimentado pela sede da alma. Então assim, a vida humana só tem sentido se referir a um princípio interior. A sua alma, a sua psique. Então, para Sócrates, o homem é a sua alma. A primazia da faculdade mental do homem tem que ser direcionada pela razão, não mais pela emoção, não mais pelo que eu acho, pelo que eu digo. E eu só vou adquirir isso a partir de um processo que a gente chama de diálogo, de ideias contra ideias, e que no qual, a partir dessa construção, desse debate, eu vou chegar a uma conclusão, ou pelo menos a deixa de alguma conclusão. Que o Sócrates vai chamar disso, que a nossa razão ela vai ser essa atividade. A razão vai ser a sede dessa atividade pensante. Então, nossa vida
ela vai ser direcionada, segundo Sócrates, a partir das orientações da alma. É ter consciente. Então, é a educação da alma que possibilitará o homem aprender e a controlar as suas paixões cegas, segundo Sócrates. E aí, é interessante que nós vamos perceber que, então, assim, o Sócrates quer ensinar a dizer, olha, para os homens, cuidem da sua alma. E esse homem é esse homem interior. Esse homem que contempla. Esse homem que busca as verdades. Nós vamos entender isso bem mais forte no Platão. Então, segundo o Sócrates, o homem ele tem que aprender a lidar com esse equilíbrio da alma. Ele não pode ceder às paixões, ele não pode ceder às suas vontades simplesmente por ceder. Mas ele precisa ter esse alinhamento entre a razão e as suas inclinações e as suas paixões. Aí sim, quando esse homem ele conseguir a plenitude disso, ele vai ser feliz. Porque ele está alimentando a sua alma. E você vai entender isso também, Platão. Porque a alma é o que contempla o bem supremo. É a alma, a razão, é que nos direciona para um comportamento ético, para um comportamento moral. Então, Platão ele chega, como eu falei nas aulas anteriores, como foi Platão que escreveu sobre Sócrates? Claro que é impossível eles não terem uma relação. Porém, o Sócrates ele não sistematizou o pensamento dele. Diferente de Platão. De Platão ele foi lá e sistematizou o pensamento dele. O que é sistematizar, gente? Ele organizou de uma forma para que possa se compreender o que de fato ele queria dizer. E isso influenciou profundamente o pensamento ocidental. E nós podemos ver isso tranquilo. Na doutrina cristã, nós vamos ver no neoplatonismo de Santo Agostinho. Então, as ideias do Platão elas estavam muito relacionadas a isso, a corpo, a alma, a política aristocrática. Vocês vão ver que ele escreve a República. Ele escreve, ele coloca em ordem a ordem, né, de como uma cidade, a polis deve se comportar, se organizar, na verdade, né? Mas o eixo principal, tanto de Sócrates como de Platão, é dizer, é essa superioridade do espírito em detrimento ao corpo. No caso, nós vamos ver que isso influenciou diretamente o pensamento cristão, quando se fala de corpo e de alma. Agora, só que nós vamos entender aqui que esse corpo e essa alma de Platão não é a mesma concepção cristã que hoje se tem de corpo e de alma. Influenciou, mas não é a mesma. Então Platão inicia mostrando que, através de um mito, chamado mito da caverna, que nós vivemos no mundo das sombras e que devemos sair desse mundo das sombras. E que o filósofo é o cara que tem que sair do mundo das sombras. E tem mais. Ele não só sai, como ele volta para resgatar aqueles que estavam dentro da caverna. E eu não vou falar sobre o mito da caverna aqui porque vocês vão pesquisar.
para vocês compreenderem o que é que eu estou dizendo, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Então, assim, o filósofo, ele sai da caverna, busca o da caverna, outro sai da caverna. Então, essa ideia de ir à caverna significa você se libertar das aparências, das sombras das coisas. Que nem tudo o que aparece como realidade é tal como ela ali está apresentada. Como ele vai dizer, os fenômenos. Então, assim, ele vai distinguir o seu pensamento, que é conhecido como teoria das ideias, em dois planos. Um mundo inteligível, outro, um mundo sensível. O mundo sensível é aquele que vai ser percebido pelos sentidos, ou seja, aquilo que a gente pega, que a gente toca, que a gente vê, o que a gente sente. E o mundo inteligível, que não está ao alcance das coisas sensíveis, que somente a alma e o intelecto é que pode alcançar, que é o mundo das ideias. E aí ele vai dizer, mas como é que ele vai conseguir desenrolar essa teoria? Então Platão descreve muito em forma de diálogos. Então isso demonstra que nasce aí aquilo que o Sócrates também já vinha praticando, o que a gente conhece como dialética, esse confronto de ideias. E ele vai dizer, olha, nós precisamos superar as meras opiniões, as imagens do sensível, aquilo que nos apresenta através da dialética. Essa busca pela verdade, essa busca de fato pelas que as coisas são, você só vai conseguir através desse exercício. Aí sim, ao final dele, você vai contemplar a verdadeira ideia. Mas por que ele pensa assim? Porque ele tem uma teoria que te chama de teoria da reminiscência, que você vai lembrar das coisas. Então, assim, é mais ou menos como a doutrina espírita. Ela pensa. Só que o Platão, ele não sofre, claro, ele não sofre influência da doutrina espírita, claro. Estou dando como um exemplo. Ele sofre de uma religião conhecida como religião ófica, que era a transmigração da alma várias vezes, tal como acontece na doutrina espírita. Então, a teoria da reminiscência para Platão era dizer assim mesmo, que era através dessa teoria que nós íamos ultrapassar o mundo das aparências. Porque, segundo Platão, a nossa vivência aqui nesse plano, nós esquecemos as coisas que nós contemplamos lá no mundo das ideias. Ele supõe que o nosso espírito, o nosso intelecto esquece o que já tinha sido contemplado lá no mundo das ideias. Ele disse que isso não é possível por quê? Porque o teu corpo não permite com que você transcenda para a alma. Então, à medida que você transcende o corpo, o sensível, você consegue alcançar o mundo das ideias. Porque ele considera que o corpo é o túmulo da alma. Então, esses sentidos apenas nos servem como vias. Então, para Platão, o conhecimento nasce da lembrança. Pois a alma, ela é imortal. E ela vai renascer várias vezes na existência. Que vai lá e contempla todas as coisas que aqui elas existem. Mais ou menos se eu pegar o óculos, aqui eu tenho um óculos,
E esse óculos, eu quero dizer que ele não é, para mim, tal aqui como ele está apresentando, segundo Platão. Mas a ideia que eu tenho de óculos, ela veio de lá do mundo das ideias, no qual eu fui tendo contato, no qual eu fui tendo essa percepção e eu fui relembrando dessa ideia. Isso daí tem outras coisas para discutir, mas não vamos entrar no mérito da questão porque não é o assunto do Enem. Então, para ilustrar essa teoria, ele fala que Sócrates parou um escravo e que pediu para que o escravo, ele, através de perguntas e respostas, ele fez com que o escravo resolvesse um teorema de Pitágoras. Então isso mostra que para Platão as ideias, elas estão simplesmente, elas só precisam ser lembradas. E que a partir daí nasce o conhecimento. Então a alma, ela começa a se purificar à medida que ela transcende o corpo, os sentidos e os prazeres conquistados. Se libertar desses prazeres, buscar a contemplação para que realmente, para que novamente você possa contemplar o mundo inteligível. À medida que o conhecimento nos possibilita a passagem de um nível para o outro, qual é esse nível para o outro? O sensível para o inteligível, ele também nos tira da aparência para entendermos a essência das coisas. Só que ele diz que a essência das coisas nós só contemplamos à medida que a gente se liga com a dialética, esse processo de alcançar as ideias supremas. Assim, a alma ela cura a si mesmo, converte-se e realiza-se. Então, quem é esse homem? Quem é esse homem? É esse homem virtuoso. É um homem que pratica a virtude pela contemplação, pela busca desse conhecimento. Aí ele vai separar algumas coisas, ele vai dizer da dimensão irracional do homem, no qual ele chama de alma apetitiva, a passional, que vive com os desejos, que é preciso você alcançar a moderação. E ele diz assim, a alma irascível, aquela responsável pela defesa, aquela da agressão, da ira, da cólera, é preciso você alcançar a coragem. E aí ele vai dizer, a alma racional é a qual se processa o pensamento, o princípio divino, o conhecimento do bem, do belo, da verdade, da justiça, para alcançar a virtude, a verdadeira sabedoria. Então o homem virtuoso também é um homem sábio. Tanto que, para eles, o fim último é o bem supremo. Então nossas ações, nossas vontades, nossos desejos, eles têm que estar de acordo com a razão. Por isso que ele vai dizer que quem deve governar é o filósofo. Porque é o filósofo que contempla, é o filósofo que busca a sabedoria, é o filósofo que busca o conhecimento, que é capaz de conduzir e governar a polis. Então, o que nós temos desse pensamento de Platão é algo interessante, por quê? Porque Platão,
que Sócrates traz esse debate para o homem. E outro aspecto interessante é a questão do mito da caverna. Porque você que vai escrever uma redação, você que vai fazer um concurso, enfim, sei lá o que. Quando você for escrever, você precisa fazer esse exercício da reflexão. Contemplar. E ver se aquelas coisas que estão em tua volta realmente são tal como elas são. Então é preciso olhar não para as sombras, mas para a essência das coisas. Ver como as coisas realmente elas são. E aí, eu sempre falo no Enem, eu acho importante isso. Você não tem que entender a filosofia, porque eu tenho que aprender Aristóteles, porque eu tenho que aprender Platão, Descartes. Não, você tem que aprender a pensar. Você tem que aprender a refletir. Você tem que aprender a ver as questões, os temas e fazer uma reflexão sobre aquilo. Ter uma postura crítica em relação àquilo. Agora, a crítica não significa você falar mal. Crítica significa uma análise rigorosa, minuciosa, coerente. Uma análise que começo, meio e fim. E isso tu só vai adquirir, como diz nossos queridos filósofos, se você buscar. É lendo, é pesquisando, é se atualizando. E você vai perceber, diante das coisas que você lê, e você questionar determinadas verdades que podem nos aparecer. Perceber as ideologias, perceber as retóricas, as falácias que estão por trás de discursos, de temas, enfim. Mas você precisa exercitar. Exercite. Na próxima aula a gente conversa mais, tá bom? Um abraço, galera. Um abraço. Um abraço mesmo. Valeu.